Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Ferimentos. Forma erudita para a paciência e pensamento. Mas de suas ambições inatas tome consciência. Embora o estudo e diligência rendam pagamento, o destino pode ser a perda da inocência. Da canção de listagem dos ouvintes, 69ª estrofe. Os novos rapazes estão progredindo, gancho. Disse Lopin, dando uma mordida em alguma coisa envolta em papel que estava comendo. Vestindo seus uniformes, falando como homens de verdade. Engraçado. Só levaram alguns dias. Nós levamos semanas. Os outros homens levaram semanas, mas você não, replicou Kaladin, protegendo os olhos do sol e se apoiando em sua lança. Ainda estava na área de treinamento dos Olhos Claros, vigiando Adolin e Renarin, que recebia as primeiras instruções de Zarel, o mestre espadachim. Você estava bem disposto desde o primeiro dia em que o encontramos, Lopin. Bem, a vida era boa, sabe? Boa? Você havia acabado de ser designado para carregar pontes de cerco até morrer nos platos. É. Disse Lopin, mordendo sua comida. Parecia uma fatia grossa de pão com algum recheio gosmento. Ele lambeu os lábios, depois passou a comida a Kaladin para liberar sua única mão, de modo que pudesse enfiá-la no bolso por um momento. Você tem dias ruins, você tem dias bons. Tudo acaba se equilibrando. Você é um homem estranho, Lopin, comentou Kaladin, inspecionando o alimento que Lopin estava comendo. O que é isso? Xoltá. Juta. Xó. Tá. Comida herdasiana, Gon. É muito bom. Pode dar uma mordida. Se quiser. Pareciam pedaços de carne indefinível lambuzados em algum líquido, escuro, tudo enrolado em pão grosso demais. Nojento, disse Kaladin, devolvendo-o enquanto Lopin dava a ele a coisa que havia tirado do bolso, uma concha com glifos escritos dos dois lados. Você está perdendo, disse ele, dando outra mordida. Você não devia andar por aí comendo desse jeito, observou Kaladin. É falta de educação. Não, é conveniente. Veja só, está bem embrulhado. Posso andar por aí, fazer coisas, comer ao mesmo tempo. Desleixado, disse Kaladin, inspecionando a concha. Ela listava as contagens de Sigizio de quantas tropas eles tinham, quanta comida Rocha achava que precisavam, e as avaliações de Teft de quantos dos descarregadores de pontes estavam prontos para treinamento. O último número era bastante alto. Quando sobreviviam, os carregadores ficavam fortes por carregar as pontes. Como Kaladin provou em primeira mão, isso podia se traduzir em fazer deles bons soldados, contanto que se motivassem. No verso da concha, Sigizio havia delineado um caminho para Kaladin patrulhar fora dos acampamentos de guerra. Ele logo teria verdinhos o bastante para começar a patrulhar a região ao redor dos acampamentos de guerra, como dissera Dalinar. Teft achava que seria bom que Kaladin fosse com eles, pois isso permitiria que os homens novos passassem algum tempo com seu capitão. Noite de grã tormenta, observou Lopin. Sigi diz que vai cair 2 horas depois do crepúsculo. Ele achou que você fosse querer fazer preparativos. Kaladin assentiu. Outra chance para aqueles números misteriosos aparecerem. Nas 2 vezes anteriores, eles haviam surgido durante tempestades. Tomaria cuidados extras para que Dalinar e sua família fossem vigiados. Obrigado pelo relatório, disse Kaladin, enfiando a concha no bolso. Retorne e diga a Sigizio que a rota que ele propôs se afasta demais dos acampamentos de guerra.
peça que trace outra rota. Além disso, diga a Teft que preciso que mais homens venham para cá hoje, para render Moash e Dre. Os dois estão ficando de plantão por tempo demais ultimamente. Eu mesmo vou proteger Dalinar esta noite. Dê a sugestão ao Grão-Príncipe que seria conveniente que sua família inteira estivesse junta para a Grã Tormenta. Se os ventos quiserem, Gon, disse Loopen, terminando seu último pedaço de Chotar. Então ele assoviou, olhando para a área de treinamento. Olha só aquilo ali. Kaladin seguiu o olhar de Loopen. Adolin, tendo deixado o irmão com Zarel, agora estava executando uma sequência de treinamento com sua espada fractal. Graciosamente, ele girava e se retorcia na areia, brandindo a espada em padrões amplos e fluidos. Em um fractário experiente, a armadura nunca parecia desajeitada. Imponente, resplandecente, ela se adaptava à forma do usuário. A armadura de Adolin refletia o sol enquanto ele fazia movimentos amplos com a espada, movendo-se de uma postura para a seguinte. Kaladin sabia que era só uma sequência de aquecimento. Mais impressionante do que funcional. Nunca se veria algo assim no campo de batalha, embora muitas das posturas e golpes individuais representassem movimentos práticos. Mesmo sabendo disso, Kaladin teve que se livrar de um sentimento de fascínio. Fractários de armadura pareciam inumanos quando lutavam, mais como arautos do que homens. Ele pegou Cio sentada na beira do telhado acima de Adolin, contemplando o rapaz. Ela estava distante demais para que Kaladin pudesse identificar sua expressão. Adolin concluiu seu aquecimento com um movimento em que caía sobre um joelho e enfiava sua espada fractal no chão. Ela afundou até o meio da lâmina, depois desapareceu quando ele a soltou. Eu já ouvi invocar aquela espada antes, disse Kaladin. Sim, gancho, no campo de batalha, quando salvamos seu traseiro, miserável de Sadeias. Não, antes disso, respondeu Kaladin, lembrando-se de um incidente com uma prostituta no acampamento de Sadeias. Ele salvou uma pessoa que estava sendo maltratada. Então talvez ele não seja tão ruim assim, sabe? Pois é. De qualquer modo, vá logo. E trate de enviar a equipe de reposição. Loopen fez uma saudação, chamando Shen, que estava cutucando espadas de treinamento ao longo do muro do pátio. Juntos, eles foram embora cumprir a tarefa. Kaladin fez sua ronda, verificando como estavam Moash e os outros. Antes de caminhar até onde Renarin estava sentado. Ainda de armadura, no chão diante de seu novo mestre. Zarel, o fervoroso com olhos de ancião, estava sentado em uma postura solene que contrastava com sua barba desgrenhada. Você vai precisar reaprender a lutar, usando essa armadura. Ela muda a maneira como um homem pisa, agarra e se move. Renarin baixou os olhos. Era muito estranho ver um homem usando óculos naquela armadura magnífica. Eu não preciso reaprender a lutar, Messi. Eu nunca aprendi, em primeiro lugar. Zarel grunhiu. Isso é ótimo. Significa que não vou ter que desfazer velhos maus hábitos. Sim, mestre. Vamos começar com algo fácil, então, prosseguiu Zarel. Há alguns degraus naquele canto ali. Suba até o telhado da área de duelo. Depois salte lá de cima. Renarin levantou os olhos bruscamente. Saltar? Eu sou velho, filho, ficar me repetindo faz com que eu coma a flor errada. Kaladin franziu o senho e Renarin inclinou a cabeça, depois olhou para o capitão, confuso. Kaladin deu de ombros. Comer. O quê? Indagou Renarin. Significa que fico irritado, ladrou Zarel. Vocês não têm expressões apropriadas para nada. Vá. Renarin se levantou de um salto, chutando areia, e saiu apressado. Seu elmo, filho! Gritou Zarel. Renarin parou, então voltou desajeitadamente e agarrou o elmo, quase caindo de cara no chão com o movimento. Ele girou, desequilibrado, e correu desajeitadamente até as escadas.
quase se chocou com um pilar no caminho. Kaladin riu baixinho. Ah, e você acredita que é melhor em uma primeira tentativa usando uma armadura fractal, guarda-costas? Questionou Zarel. Eu duvido que esqueceria meu elmo, respondeu Kaladin, colocando a lança no ombro e se esticando. Se Dalinar Kholin pretende fazer os outros grão-príncipes andarem na linha, acho que vai precisar de fractários melhores que este. Ele deveria ter escolhido outra pessoa para aquela armadura. Como você? Raios, não, respondeu Kaladin, talvez de modo veemente demais. Sou um soldado, Zarel. Não quero nada com fractais. O garoto é muito simpático, mas não confiaria homens ao comando dele, muito menos uma armadura que poderia manter um soldado muito melhor vivo em campo. Só isso. Ele vai te surpreender, replicou Zarel. Cheguei para ele com o discurso de eu sou seu mestre e você vai fazer o que eu mandar e ele realmente prestou atenção. Todo soldado escuta isso no primeiro dia. Às vezes, eles prestam atenção. Isso não é nada incomum. Se você soubesse quantos moleques olhos claros mimados de 10 anos passaram por aqui, acharia incomum. Eu pensei que um rapaz de 19 anos como ele seria insuportável. E não o chame de garoto, garoto. Ele provavelmente tem quase a mesma idade que você, e é filho do humano mais poderoso neste. Ele se interrompeu quando o som metálico vindo de cima do edifício anunciou Renarin Kholin correndo e se jogando no ar. As botas raspando contra o telhado de pedra. Ele voou 3 metros ou mais sobre o pátio. Fractários experientes podiam fazer muito melhor, antes de afundar como uma enguia celeste moribunda e se esborrachar na areia. Zarel olhou para Kaladin, levantando uma sobrancelha. O que foi? Perguntou Kaladin. Entusiasmo, obediência, sem medo de parecer tolo, disse Zarel. Eu posso ensiná-lo a lutar, mas essas qualidades são inatas. Esse rapaz vai se sair bem. Contanto que ele não caia em cima de ninguém, comentou Kaladin. Renarin se levantou. Ele olhou para baixo, como se estivesse surpreso. Por não ter quebrado nada. Vai e faça de novo. Instruiu Zarel. Dessa vez, mergulhe de cabeça. Renarin assentiu, depois virou-se e trotou para a escadaria. Você quer que ele tenha confiança na proteção da armadura? Disse Kaladin. Parte de usar uma armadura é saber os seus limites, respondeu Zarel, voltando-se para Kaladin. Além disso, quero que ele se mova com ela. De qualquer modo, ele está prestando atenção, e isso é bom. Ensiná-lo será um verdadeiro prazer. Você, por outro lado, é outra história. Kaladin levantou a mão. Obrigado, mas não. Vai recusar uma oferta de treinar com um mestre de armas pleno? Indagou Zarel. Posso contar em uma das mãos o número de olhos escuros que vi receber essa oportunidade. Sim, bem, já passei por isso de ser o novo recruta. Sargentos gritando comigo, trabalhar até cansar, marchar horas sem fim. De verdade, estou bem. Não é a mesma coisa, de jeito nenhum, disse Zarel, acenando para um dos fervorosos que estavam passando. O homem carregava uma espada fractal com protetores metálicos sobre o fio da lâmina, uma daquelas que o rei havia fornecido para treinamento. Zarel pegou a espada fractal do fervoroso, segurando-a. Kaladin apontou para ela com o queixo. O que é isso na espada? Ninguém sabe ao certo, respondeu Zarel, fazendo floreios com a espada. Se você cobre o fio da espada com esse material, ele se adapta à forma da arma, tornando-a cega e segura. Se você retira, ele se quebra de modo surpreendentemente fácil. É inútil sozinho em uma luta, mas é perfeito para treinamento. Kaladin grunhiu. Alguma coisa criada muito tempo atrás, para uso em treinamento? Zarel inspecionou a espada fractal por um momento, depois apontou-a diretamente para Kaladin. Mesmo com ela cega, mesmo sabendo que o homem não ia realmente atacá-lo, Kaladin sentiu um momento imediato de pânico. Uma espada fractal.
Aquela ali tinha uma forma esguia e fina, com um guarda-mão largo. Os lados planos da lâmina estavam marcados com os 10 glifos fundamentais. Tinha um palmo de largura e cerca de 1,80 m de comprimento, mas Zarel a segurava com uma das mãos e não parecia desequilibrado. Niter, disse Zarel. O quê? Perguntou Kaladin, franzindo o senho. Ele era o chefe da guarda cobalto antes de você. Era um bom homem e um amigo. Ele morreu mantendo vivos os homens da Casa Colin. Agora você tem a mesma da nação de trabalho, e vai ser difícil ser metade tão bom quanto ele. Eu não vejo o que isso tem a ver com você agitando uma espada fractal na minha direção. Qualquer pessoa que enviar assassinos atrás de Dalinar ou de seus filhos será poderoso, disse Zarel. Terá acesso a fractários. É isso que você vai enfrentar, filho. Vai precisar de muito mais treinamento do que a prática que um campo de batalha oferece a um lanceiro. Já lutou contra um homem brandindo uma arma como essa? Uma ou duas vezes, disse Kaladin, relaxando contra o pilar mais próximo. Não minta para mim. Não estou mentindo, respondeu, enfrentando o olhar de Zarel. Pergunte a Adolin sobre a situação de que livrei seu pai há algumas semanas. Zarel baixou a espada. Atrás dele, Renarin mergulhou de cara do telhado e se estatelou no chão. Ele grunhiu dentro do elmo, rolando de costas. Seu elmo vazava luz, mas ele parecia bem. Muito bem, Príncipe Renarin, gritou Zarel, sem olhar para ele. Agora salte mais algumas vezes e veja se consegue cair de pé. Renarin se levantou e partiu, tilintando. Muito bem, então, disse Zarel, fazendo um movimento amplo com a espada fractal. Vamos ver o que você sabe fazer, garoto. Convença-me a deixá-lo em paz. Kaladin nada disse. Apenas levantou a lança e entrou em uma postura defensiva. Um pé para trás, outro na frente. Segurava a arma com a base para frente em vez da ponta. Ali perto, Adolin treinava com outro dos mestres, que estava usando a segunda espada do rei e uma armadura. Como aquilo ia funcionar? Se Zarel acertasse a lança de Kaladin, eles fingiriam que ela havia sido cortada? O fervoroso se aproximou rápido, levantando a espada com as duas mãos. A calma e o foco familiares da batalha envolveram Kaladin. Ele não inspirou luz das tempestades. Precisava ter cuidado para não depender demais dela. Cuidado com essa espada fractal, pensou, dando um passo à frente, tentando invadir o alcance da arma. Ao lutar com um fractário, todo o foco era na espada. A espada que nada podia deter, a espada que não só matava o corpo como também cortava a própria alma. A espada. Zarel deixou a arma cair. Ela atingiu o chão enquanto Zarel entrava na guarda de Kaladin. Ele estava concentrado demais na arma, e embora tenha tentado colocar a lança em uma posição de ataques, Zarel se contorceu e enterrou o punho no seu estômago. O soco seguinte, no rosto. Jogou Kaladin no chão da área de treinamento. Kaladin rolou imediatamente, ignorando os esprenos de dor surgindo da areia. Ficou de pé, a visão oscilando. Ele sorriu. Belo movimento. Zarel já estava voltando, a espada recuperada. Kaladin recuou na areia, a lança ainda apontada, mantendo distância. Zarel sabia usar uma espada. Ele não lutava como Adolin, menos golpes amplos, mais movimentos cortantes. Rápido e furioso. Ele perseguiu Kaladin pela lateral da área de treinamento. Ele vai se cansar se continuar fazendo isso, disseram os instintos de Kaladin. Mantenha-o em movimento. Depois de um circuito quase completo ao redor do terreno, Zarel desacelerou sua ofensiva e passou a rodear Kaladin, procurando uma abertura. Você estaria em apuros se eu estivesse com uma armadura, disse Zarel. Eu seria mais rápido e não me cansaria. Você não está com uma armadura. E se alguém vier atrás do rei usando uma? Usarei uma tática diferente.
Zarel grunhiu enquanto Renarin caiu no chão ali perto. O príncipe quase conseguiu aterrissar de pé, mas tropeçou e caiu de lado, deslizando na areia. Bem, se essa fosse uma tentativa real de assassinato, eu também usaria táticas diferentes. Ele disparou na direção de Renarin. Kaladin praguejou, correndo atrás de Zarel. Imediatamente, o homem reverteu o movimento, derrapando até parar na areia e girando para atacar Kaladin com um poderoso golpe de 2 mãos. A investida acertou a lança de Kaladin, fazendo ressoar um nítido craque pela área de treinamento. Se a espada não estivesse com o protetor, ela teria cortado a lança em 2 e talvez arranhado o peito de Kaladin. Um fervoroso atento jogou para Kaladin metade de uma lança. Eles estavam esperando que sua lança fosse cortada e queriam imitar um combate real o máximo possível. Ali perto, Moash havia chegado, com um ar preocupado, mas foi interceptado por vários fervorosos, que explicaram a situação. Kaladin olhou de volta para Zarel. Em uma luta real, eu poderia ter alcançado o príncipe a essa altura, disse o homem. Em uma luta real, eu poderia ter apunhalado você com metade de uma lança quando pensasse que eu estava desarmado, replicou Kaladin. Eu não teria cometido esse erro. Então vamos ter que imaginar que eu não teria cometido o erro de deixá-lo se aproximar de Renarin. Zarel sorriu. Parecia uma expressão perigosa no seu rosto. Ele deu um passo à frente, e Kaladin compreendeu. Não haveria recuos ou desvios dessa vez. Kaladin não teria essa opção se estivesse protegendo um membro da família de Dalinar. Em vez disso, precisava tentar fazer o melhor para matar aquele homem. Isso significava um ataque. Uma luta prolongada a curta distância favoreceria Zarel, já que Kaladin não poderia desviar de uma espada fractal. A melhor aposta seria atacar rápido e tentar acertá-lo logo. Kaladin disparou, então se jogou de joelhos, deslizando pela areia sob o ataque de Zarel. Isso o deixaria perto e... Zarel chutou Kaladin no rosto. Com a visão embaçada, ele golpeou a perna de Zarel com sua lança falsa. A espada fractal do homem desceu um segundo depois, parando onde o ombro de Kaladin se juntava ao pescoço. Você está morto, filho. Você tem uma lança atravessando sua perna, disse Kaladin. Ofegante. Não vai perseguir Renarin desse jeito. Eu venci. Você continua morto, grunhiu Zarel. Meu trabalho é impedir você de matar Renarin. Com o que acabei de fazer, ele escaparia. Não importa se o guarda-costas morre. E se o assassino tiver um amigo? Perguntou outra voz atrás dele. Kaladin voltou-se para ver Adolin, de armadura completa e com a ponta da espada fractal enfiada no chão diante dele. Havia removido o elmo, que segurava com uma das mãos, enquanto a outra descansava sobre a guarda da espada. E se forem 2 assassinos, carregadorzinho? Indagou Adolin com um sorriso zombeteiro. Conseguiria lutar com 2 fractários ao mesmo tempo? Se eu quisesse matar meu pai ou o rei, não mandaria apenas um. Kaladin se levantou, girando o ombro na articulação. Ele encontrou o olhar de Adolin. Tão condescendente. Tão seguro de si. Babaca arrogante. Muito bem, disse Zarel. Tenho certeza de que ele entendeu seu argumento, Adolin. Não precisa. Kaladin se lançou contra o jovem príncipe e pensou ouvir Adolin dando uma risadinha enquanto vestia o elmo. Alguma coisa fervilhou dentro dele. O fractário sem nome que havia matado tantos dos seus amigos. Sadeias, sentado como um rei de armadura vermelha. Amaran, com as mãos em uma espada manchada de sangue. Kaladin gritou enquanto a espada fractal de Adolin, sem protetores, veio em sua direção em um dos cuidadosos golpes amplos da sessão de prática do rapaz. Kaladin se deteve, levantando a meia lança e deixando a espada passar bem diante dele. Então deu um tapa com a lança na parte traseira da espada, jogando a pegada de Adolin para o lado e estragando a sequência dele. Kaladin avançou e jogou o ombro contra o príncipe. Foi como se chocar contra uma parede. A dor explodiu em seu ombro,
mas o impulso junto com a surpresa do seu golpe pesado desequilibraram Adolin. Os dois cambalearam para trás, e o fractário desabou no chão com um estrondo e um grunhido de surpresa. Renarin fez um estrondo uníssono, caindo no chão ali perto. Kaladin levantou sua meia-lança como um punhal para enfiá-la na placa facial de Adolin. Infelizmente, o príncipe havia dispensado sua espada ao cair. O rapaz enfiou uma manopla sob Kaladin. Kaladin baixou sua lança em um golpe. Adolin o empurrou com a mão. O golpe de Kaladin não fez contato, em vez disso, ele se viu voando. Jogado com toda a força, aumentada pela armadura de um fractário. Debateu-se no ar antes de atingir o chão a 2,5 metros de distância, a areia arranhando seu flanco, o ombro com que atingira Adolin sofrendo outro lampejo de dor. Kaladin ofegou. Idiota! Gritou Zarel. Kaladin grunhiu, rolando o corpo. Sua cabeça rodava. Você poderia ter matado o garoto. Ele estava falando com Adolin em algum lugar muito distante. Ele me atacou. A voz de Adolin soou abafada pelo elmo. Você o desafiou, criança estúpida. A voz de Zarel estava mais próxima. Então foi ele que pediu. Dor. Alguém ao lado de Kaladin. Zarel? Você está usando armadura, Adolin. Sim, era Zarel ajoelhado sobre ele, cuja visão se recusava a voltar ao foco. Não se joga um parceiro de treinamento sem armadura como se ele fosse um saco de gravetos. O seu pai o ensinou a se comportar melhor que isso. Kaladin inspirou bruscamente e se forçou a abrir os olhos. Luz das tempestades da bolsa em seu cinto o preencheu. Não muita. Não deixe que eles vejam. Não deixe que tirem isso de você. A dor desapareceu. Seu ombro se reencaixou, ele não sabia se estava quebrado ou apenas deslocado. Zarel soltou um grito de surpresa quando Kaladin se levantou e correu rumo a Adolin. O príncipe recuou desajeitadamente, a mão estendida para o lado. Obviamente invocando sua espada. Kaladin chutou para cima sua meia lança caída, levantando a areia, então agarrou-a no ar, aproximando-se. Naquele momento, sua força se esgotou. A tempestade dentro dele fugiu sem aviso, e ele cambaleou, ofegando com a dor que havia voltado ao seu ombro. Adolin segurou-o pelo braço com sua manopla. A espada fractal do príncipe se formou na outra mão, mas no mesmo instante uma segunda espada deteve-se no pescoço de Kaladin. Você está morto, disse Zarel por trás, segurando a espada contra a pele dele. De novo. Kaladin afundou no meio da área de treinamento, deixando cair sua meia-lança. Estava completamente esgotado. O que havia acontecido? Vá ajudar seu irmão com os saltos, ordenou Zarel a Adolin. Por que ele podia mandar nos príncipes? Adolin partiu e Zarel se ajoelhou ao lado de Kaladin. Você não recua quando alguém o ataca com uma espada. Realmente já lutou com fractários, não é mesmo? Lutei. Então tem sorte de estar vivo, disse Zarel, verificando o ombro de Kaladin. Você tem tenacidade. Ao ponto da estupidez. Está em boa forma e pensa bem em uma luta. Mas você mal sabe o que está fazendo contra fractários. Eu. O que ele podia dizer? Zarel estava certo. Era arrogância dizer o contrário. 2 lutas, 3, contando aquela ali, não o tornavam um especialista. Ele fez uma careta quando Zarel cutucou um tendão dolorido. Mais esprenos de dor no chão. Estava dando trabalho para eles hoje. Nada quebrado aqui, disse Zarel com um grunhido. Como estão suas costelas? Estão bem, respondeu Kaladin, deitado de costas na areia, olhando para o céu. Bem, não vou forçá-lo a aprender, disse Zarel, se levantando. Não acho que possa forçá-lo, na verdade. Kaladin fechou os olhos com força. Sentia-se humilhado, mas por que deveria? Já havia perdido lutas de treinamento antes. Isso acontecia o tempo todo.
Você me lembra muito ele, comentou Zarel. Adolin também não me deixava ensiná-lo. Não de início. Kaladin abriu os olhos. Não pareço nada com ele. Zarel soltou uma gargalhada, então se levantou e foi embora, rindo. Como se houvesse escutado a piada mais engraçada do mundo. Kaladin continuou deitado na areia, olhando para cima rumo ao profundo céu azul, ouvindo os sons dos homens treinando. Por fim, Sil voou até ele e pousou no seu peito. O que aconteceu? Perguntou Kaladin. A luz das tempestades escorreu toda. Eu senti ela partir. Quem você estava protegendo? Indagou Sil. Eu estava praticando luta, como pratiquei com Scar e Rocha nos abismos. Era realmente isso que estava fazendo? Ele não sabia. Ficou ali deitado, fitando o céu, até que recuperou o fôlego e obrigou-se a se levantar com um grunhido. Ele limpou a poeira da roupa, então foi verificar como estavam Moash e os outros guardas. Durante a caminhada, inspirou um pouco de luz das tempestades. E dessa vez funcionou, lentamente curando seu ombro e aliviando seus ferimentos. Os ferimentos físicos, pelo menos. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.